vou pedir para gravar. Pode deixar, eu te mando. E a gente tem uma página aqui do curso no YouTube. Aí, se estiver tudo bem para você, a gente põe lá e ela pode assistir. Sim. E quem quiser assistir, eu te passo o link. Tá bom. Tá bom? Beleza. Não, tranquilo, maravilha. Infelizmente, as condições de iluminação aqui não são as melhores, porque eu não sou uma influencer, então a minha luz aqui não tem o ring light. Eu aqui no Mackenzie também não tenho, então estamos na mesma estamos na mesma situação. Bom, agora que já estamos aqui gravando, né, eu quero, antes de apresentar, né, a nossa convidada mais do que especial de hoje, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui, em especial aos alunos que estão prestigiando esse momento, né? E que também a professora Cristina, que está aqui com a gente também. Cristina, seja bem-vinda. E eu queria dar um recado especialmente para os nossos alunos do programa Max Stellar, que é um programa de desenvolvimento de soft skills que a gente está implementando ainda num formato piloto, mas que vai ganhar um corpo especial. Então, para esses alunos em especial, vou pedir a gentileza para vocês de entrarem. Eu vou compartilhar aqui com vocês um minutinho, né? O nosso QR Code, tá? Que a professora Cristina gentilmente disponibilizou para a gente. Quem tiver dificuldade de acessar esse QR Code, pode entrar direto no seu Moodle, que você vai ver lá que você está numa sala especial dentro dos seus componentes, e lá você vai encontrar, né, esse formulário com 2 perguntinhas no começo da palestra, 2 perguntinhas ao final da palestra. Tá bom? Então, as questõezinhas pré-palestra estão aqui. Vou pedir para vocês a gentileza de entrarem lá, é rapidinho, 2 minutinhos para responderem um pouquinho. E, enquanto isso, eu vou aproveitar a ocasião aqui para poder apresentar, né, a nossa convidada de hoje, né, que é muito, muito querida e especial, né? Deixa eu abrir aqui, que é com muita alegria que a gente recebe hoje a Emília Bretan, que já esteve aqui com a gente em Campinas, né, onde eu a conheci, e hoje ela é especialista em monitoramento e avaliação. Na verdade, desde 2019, ela atua como gerente de avaliação no escritório de avaliação da FAO Roma. Desde 2005, prestou serviços como gerente de projetos, pesquisador e avaliador em várias organizações internacionais e doadores, tal como o Banco Mundial, o UNDP, a Acnur, enfim, várias, né? Muitas mesmo. E ela tem experiência em temáticas de gênero, inclusão social, mudanças climáticas, meio ambiente, agricultura, sistemas alimentares e apoio a políticas públicas. Ela é especialista em direito da criança e criminologia. A Emília, ela adora avaliação e desenvolvimento de capacidades, e desde 2014 ela lidera avaliações e equipes internacionais de avaliações em diversos países da América Latina, Ásia, Pacífico e África, né? Ela tem mais de 8 anos de experiência como professora de direito, treinou diversos profissionais em mais de 30 países, né? Em Overcome Harvesting. Emília é especialista em abordagens participativas e está constantemente desenvolvendo suas habilidades para oferecer avaliações úteis e baseadas em evidência. Foi membro da diretoria colegiada de 2016 a 2018, é membro do Conselho Consultivo da Associação Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, é bacharel, mestre e doutor em Direito e Criminologia pela USP e se formou no IPDET em 2014. É fluente em português, inglês e espanhol e se comunica bem em italiano e francês. Emília, não tenho palavras para agradecer você aqui. Seja muito bem-vinda, você está com a palavra. E, enfim, agora é com você. Muito obrigada. Obrigada, Leila. Estou muito feliz, fiquei super feliz com o convite.
Eu gosto muito desse tipo de atividade, de oportunidade. Também muito feliz de voltar, ainda que virtualmente, ao Mackenzie, onde eu tive, infelizmente, só um ano de experiência, mas que foi muito rico, e em Campinas, né? Então, enfim, estou muito feliz, obrigada pelo convite, estou felizona. Eu fiz um PowerPoint que não é longo, eu prometo, e eu vou tentar ser bem sucinta para abrir espaço para perguntas e tal. Então, deixa eu compartilhar minha tela, vamos ver se vai funcionar. Oh, dear. Deixa eu ver. Não sei. Será que eu mando para você? Talvez seja melhor. Se você quiser, pode me mandar. Talvez eu acho que é melhor. Deixa eu te mandar rapidinho. Enquanto isso, enquanto eu vou mandando, eu vou começando me apresentando, mas de uma forma um pouquinho diferente, que é contando um pouco o meu percurso, né, de carreira de forma bem sucinta, porque depois no final eu quero falar um pouquinho sobre o que eu aprendi dentro desse percurso e que me levou até aonde eu estou hoje, né? Deixa eu só me dar um segundinho só para eu achar aqui o e-mail da Leila e compartilhar o PowerPoint. Espera só um pouquinho. Um segundinho. Devia ter testado isso antes, mas, gente, eu não consegui realmente, porque aqui já são 11 horas da noite e não consegui enviar antes. Vamos lá. Rapidinho, aqui, desktop. Aqui. Ok, estou enviando. Acho que vai demorar um pouquinho para chegar, uns minutinhos, mas enquanto isso eu vou me apresentando, então. Bom, então, eu sou Emília, como a Leila falou, eu sou formada em Direito, né? E acho que me formei em Direito em 99, então já tenho muita estrada pela frente. E, na verdade, eu acho que eu queria começar falando um pouco rapidamente sobre os meus privilégios, porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem é que reconhecer os nossos privilégios, né? Então, eu tenho vários, tem vários fatores que me atrapalharam, mas eu já comecei, sim, com uma grande vantagem, né? De ter uma família que tinha nível já universitário, meu pai foi professor universitário, foi professor da Unesp, fez toda a carreira dele lá. A minha mãe também tem formação universitária. Eu tive acesso a escolas particulares, a boa educação, tive acesso à saúde. Então, todos os cuidados básicos que eram necessários para que eu pudesse me desenvolver, já que a gente está falando de desenvolvimento, eu tive, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que é importante a gente saber. Um pouco de sorte também não faz mal a ninguém, né? Eu acho que eu tive muita sorte também de ser uma pessoa que tem facilidade com línguas, porque para trabalhar na área de desenvolvimento internacional, saber língua, pelo menos uma língua, além da sua língua nativa, realmente é imprescindível. No caso nosso, que somos falantes de português, né? Você pode pôr o próximo, Leila, por favor? Não sei se está... Eu estou vendo já o slide, mas não estou vendo ele mudar. Eu mudei. Será que você conseguiu? Não. Não, ele não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver. Bom, mas tudo bem, eu continuo aqui. Eu vou tentando. Pera, ele está dizendo para eu fechar a janela de compartilhamento. Já fechei. Tá. Então tá bom. Bom. Então é isso. Primeira coisa é reconhecer meus privilégios. Bom, eu fiz Direito, estudei na Faculdade de Direito da USP, me formei em 99 e depois de alguns anos patinando, tentando me encaixar nas carreiras jurídicas tradicionais, advogada, fiz concurso, estudei para concurso, advoguei na área civil, advoguei na área criminal.
e não me achava de jeito nenhum. E tinha esse sonho, assim, desde que eu tinha terminado a faculdade, que eu queria trabalhar na ONU, era um sonho para mim. Mas era mais que isso, na verdade, não era só trabalhar na ONU, era uma questão, eu queria trabalhar com direitos humanos, né? E eu fui procurar ajuda, e naquele momento inicial, logo depois que eu me formei, não encontrei quem pudesse me guiar, quem pudesse me ajudar, porque hoje em dia tem muitas organizações internacionais trabalhando no Brasil, mas em 99 tinha pouquíssimas, né? Então, não tive, no começo da minha carreira, não tive quem pudesse me ajudar, me orientar a saber qual era o caminho que eu tinha que fazer para conseguir trabalhar com direitos humanos do jeito que eu queria. Eu já trabalhava com isso, porque eu entendo que o meu trabalho como estagiária da Defensoria Pública e depois trabalho que eu fiz na prisão durante todo o meu mestrado, são trabalhos que essencialmente estão tratando de direitos humanos, né? Direito à justiça, acesso à justiça, desigualdade social, combate à desigualdade social, mas eu tinha esse interesse de trabalhar com suporte a combater graves violações de direitos humanos, enfim, tinha essa imagem aí na minha cabeça. Então, depois de alguns anos, eu tive um momento pessoal bem importante, assim, que foi um momento que caiu a minha ficha que realmente eu precisava mudar, porque eu não ia conseguir fazer as carreiras que a minha família queria que eu fizesse, né? Havia uma grande expectativa, né, de eu ser juíza e tal, e resolvi fazer mestrado, que era uma coisa que eu queria já fazer há muito, também já desde que eu tinha terminado a faculdade, que eu queria fazer mestrado. Demorei um pouco, mas achei meu tema e comecei o mestrado em 2005. E daí para frente, eu comecei a devagarzinho me inserir no campo do trabalho de desenvolvimento, né? O que quer dizer com isso? Trabalhei em organizações na área da infância e juventude, dando formação para profissionais, por exemplo, que trabalham em abrigos, para profissionais que trabalham em atendimento socioeducativo, para crianças que estão cumprindo medida socioeducativa. Durante 4 anos, coordenei, junto com uma colega e com meu orientador do mestrado, um grupo de intervenção na prisão, que se chama GEDUC, talvez alguém já tenha ouvido falar. Esse grupo é bem conhecido na área de criminologia, ele foi replicado em vários lugares no Brasil. Aí em Campinas tem um pessoal da FACAMP que tem uma experiência que é inspirada no GEDUC, não exatamente a mesma, mas que é inspirada. Então, durante 4 anos tive essa experiência. Comecei também a dar aula, né? Primeiro como professora voluntária na USP, na PUC também, tanto na USP quanto na PUC São Paulo. E, em paralelo, né, trabalhando com esses projetos na área da infância e juventude, fui me desenvolvendo como uma profissional que fazia gestão de projetos, né? Uma profissional de gestão de projetos. E teve um ponto bem importante nesse processo, que foi em 2010, começar a trabalhar com uma organização canadense que tinha um projeto no Brasil e precisava de um coordenador para o projeto no Brasil. E como eu tinha o inglês e eu tinha as formações adequadas para que eles estavam buscando, eu comecei a trabalhar com essa organização e tocando doutorado. Então, hoje em dia, quando eu penso, eu falo, não sei como eu fazia tudo que eu conseguia fazer ao mesmo tempo, mas eu fazia tudo ao mesmo tempo. Nesse processo, eu descobri a avaliação, né? Já nos projetos nos quais eu me envolvia, a gente tinha tinha que fazer o relatório explicando o que foi feito, quais foram os resultados obtidos, mas era uma coisa muito simples, muito básica. Quantas pessoas participaram das oficinas, né? Enfim, quantas oficinas foram feitas, quais foram os temas que você trabalhou. Eram relatórios muito simples, que eram muito focados em quantidade, né, números de pessoas participantes e tal, mas faltava alguma coisa. E já desde a época que eu fazia meu projeto da prisão, eu buscava uma forma de fazer a avaliação, de fazer o monitoramento e entender quais eram os resultados que a gente estava influenciando, que a gente estava obtendo, né? E não encontrava essa metodologia, eu não sabia onde procurar, eu realmente, assim, eu estava dentro da faculdade de Direito, estava fora da administração, né?
da gestão, então eu realmente não fazia ideia. Quando comecei a trabalhar com essa organização canadense, descobri uma metodologia que era exatamente o que eu estava procurando, que era uma metodologia que ajudava a gente a identificar mudanças sustentáveis, né? Em pessoas, em organizações, né? Mudança entendida como algo que muda no mundo, como a pessoa está fazendo uma coisa diferente, uma pessoa que está se relacionando com outras de forma diferente, uma instituição que está mudando a sua forma de, por exemplo, uma empresa que está mudando a sua forma de produção, está mudando a produção para uma que usa menos água, né? Então, essa metodologia é uma metodologia que eu fiquei encantada, eu me apaixonei realmente, eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer. Também porque a avaliação tem muito de pesquisa, né? E o que é a avaliação? Por que me atraiu tanto? Porque eu tinha vários interesses e vários experiências e capacidades que eu podia usar para fazer avaliação e que, ao mesmo tempo, me ajudavam a contribuir para os projetos de desenvolvimento, né? E direitos humanos e tal. Mas sem precisar fazer a gestão do projeto, eu mesma, que para mim era muito estressante. Talvez porque eu trabalhava com meia pessoa, tinha uma pessoa meio período, era bem estressante, o projeto era enorme. Então, para mim, a experiência de gestão de projeto foi difícil. E eu achei que na avaliação, eu não vou dar uma definição aqui, não vou usar porque eu não busquei as definições e acho que não é a ideia. Mas a avaliação, basicamente, o que é o monitoramento e avaliação? No monitoramento, você acompanha uma iniciativa, um projeto, um processo, para ver se está caminhando conforme planejado, né? E na avaliação, você vai lá checar, então, se finalmente os resultados que tinham sido planejados e outros resultados que não foram planejados aconteceram, né? A mudança que a gente esperava influenciar, ou a mudança que a gente esperava ver, aconteceu. É isso que eu faço, o meu trabalho é esse. E esse trabalho se baseia basicamente a parte de avaliação em especial, muito nas técnicas de pesquisa. Basicamente, o que é o meu trabalho? É uma pesquisa aplicada, muito bem definida, né? Muito bem delineada, delimitada, que tem uma utilidade específica, que é para a organização, né? Para a organização tomar uma decisão depois de continuar um projeto, de refinanciar a segunda fase do projeto, mas mudando algumas coisas que não funcionaram bem, né? Ou de repensar todo a sua estratégia de doação, por exemplo. Então, um doador grande como vamos pensar o fundo Green Climate Fund, né, que é o fundo para, eu não sei, Fundo Climático Verde, não sei como é que é a tradução do nome do GCF em português, né, como um doador, como a fundação Bill Gates, né, Melinda e Bill Gates. Então, esses grandes doadores, eles definem para quem que eles vão dar o dinheiro e para quais tipos de iniciativas eles vão dar o dinheiro. E eles precisam de evidências para poder saber o que é, aonde que precisa de mais investimento, né? Então, tanto para as equipes que estão trabalhando nos projetos, quanto para os doadores e para as pessoas que estão envolvidas, para os beneficiários, para as pessoas das comunidades, no meu caso, agora aqui na FAO, para agricultores, né? Quem trabalha com criança no Unicef, para as crianças. Então, para que a gente possa também dar voz para as pessoas que estão lá na ponta e que finalmente vão ser aquelas que devem se beneficiar de tudo isso que a gente está fazendo. Porque o objetivo de qualquer trabalho de desenvolvimento é que as pessoas tenham uma vida melhor, é que as pessoas tenham alimentação, que elas tenham educação, que elas tenham saúde, que elas vivam num meio ambiente adequado, né? Então, a avaliação também é um instrumento que possibilita a gente dar voz para essas pessoas que estão envolvidas, que são os beneficiários finais, né, e atores finais que vão se beneficiar dos trabalhos que a gente faz. Então, hoje meu trabalho, eu trabalho na Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é uma organização do Sistema das Nações Unidas, né, da ONU. Eu trabalho em Roma, na sede da FAO em Roma, mas a FAO tem escritórios no mundo inteiro, inclusive no Brasil.
assim como outras organizações das Nações Unidas, como a Organização Mundial da Saúde, que todo mundo tem falado muito agora por causa da pandemia, como o Unicef. Então, todas essas organizações têm escritórios em vários países e têm, normalmente, um quartel-general, né, uma sede. Então, eu trabalho aqui na sede da FAO, em Roma. E o meu trabalho é esse, o meu trabalho é fazer avaliação e ajudar a FAO a entender o que tipo de mudança a FAO está ajudando a promover, e né, que resultados estão sendo atingidos, o que precisa mudar e o que precisa continuar. Acho que falei demais já, vamos passar para o próximo, por favor. Daí depois a gente faz uma sessão de perguntas. Daí, antes de eu continuar e começar a falar sobre desenvolvimento, eu queria perguntar para vocês o que é desenvolvimento para vocês. E eu precisaria tomar notas, eu vou tentar tomar notas aqui separado, porque na minha cabeça eu ia projetar os meus slides, ia tomar nota e vocês iam ver ao vivo, ia ser lindo, mas não deu certo, então eu vou abrir um documento do Word aqui. Mas vocês querem responder no chat ou levantar a mão e falar o que é desenvolvimento para vocês? Antes de eu começar a falar um pouco sobre isso. Que eu acho que, com certeza, vocês têm alguma ideia do que é desenvolvimento. O que desperta quando a gente fala de desenvolvimento? O que desperta em vocês essa expressão ou essa palavra? Vamos ver se o pessoal está acordado, está a fim de participar. Sem medo de ser feliz. Algo novo, muito bom, Ian, obrigada. Isso aí. Avanço. Opa, boa noite. Alguém mais tem alguma que desperta em vocês quando eu falo desenvolvimento? O que é se desenvolver? Fazer algo novo, avançar, de fato. Alguém mais? Que representa para um país se desenvolver ou para uma comunidade se desenvolver? Bom, acho que o pessoal está com preguiça. Então, obrigada. Tá tímido. Obrigada, Pedro. Ou tímidos, tudo bem, não tem problema. Obrigada, Pedro. Obrigada, Ian. Sim, desenvolvimento e mudanças, avanços estão profundamente ligadas a desenvolvimento. Vamos passar para o próximo slide, então, para a gente falar um pouquinho sobre, né, o que é, afinal de contas, desenvolvimento. Eu vou, na verdade, começar falando um pouco sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, enfim, como os colegas falaram, né, de fato, se desenvolver é mudar, né? A gente só se desenvolve se a gente muda alguma coisa, né? Se a gente avança, se a gente faz alguma coisa diferente, se a gente muda a nossa forma de compreender as coisas, se a gente muda a maneira como a gente faz as coisas, e se desenvolve. A gente pode falar em vários tipos de desenvolvimento, né? Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, que é um dos mais conhecidos, né? Que é você poder ter um país onde você tem capacidade produtiva, onde você consegue dar conta, né, das necessidades dos cidadãos dos seus países, isso é desenvolvimento econômico, né? A gente pode falar em desenvolvimento social, que é dar oportunidades para as pessoas poderem, né, fazer atividades, estudar, ter saúde, né, ter acesso a direitos, né? Então, tudo isso são aspectos do desenvolvimento. E um conceito
que é muito importante, e especialmente para quem está interessado em trabalhar na área de desenvolvimento, né, internacional, é o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o que é o desenvolvimento sustentável? Eu peguei aqui um conceito mesmo clássico do desenvolvimento sustentável, né, que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É um desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, ou seja, ele implica na capacidade da gente continuar produzindo, né, da gente continuar se desenvolvendo como pessoas, como indivíduos, como países, né, dando a todos a oportunidade de ter uma vida boa, né, de ter uma vida com acesso à saúde, a direitos, à educação, etc., oportunidade, alimentação, sem destruir o planeta, né? E no momento a gente não está performando muito bem nessa parte, na segunda parte. Na verdade, a gente não está performando bem em nenhuma das partes, né? Porque alguns países têm muito e outros países têm muito pouco ou quase nada, né? E nós estamos destruindo o planeta do mesmo jeito. Mas, enfim, na prática, o que quer dizer, né? Então, o desenvolvimento sustentável, além desse conceito interessante, né, que a gente está vendo. Então, quer dizer, é isso, garantia de condições mínimas de vida e oportunidade de desenvolvimento. Então, quer dizer, saúde, educação, acesso à cultura, direitos iguais, alimentação, oportunidades, e tudo isso com preservando o meio ambiente, né, para que a gente possa, primeiro, manter o planeta vivo, né, porque senão o planeta vai morrer, e nós vamos morrer junto, ou a gente vai morrer antes, e preservando o planeta para as gerações do futuro. Daria para a gente falar um tempão aqui sobre o conceito de desenvolvimento e problematizar bastante, né? Porque, por exemplo, uma das questões, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, muita gente pensa só principalmente no desenvolvimento econômico, né? Estradas, ferrovias, indústrias, né? Enfim, infraestrutura urbana, urbanização, etc. Hoje em dia já se entende que não necessariamente todo mundo está interessado em viver em zonas urbanas e andar de carro e que, na verdade, as populações que não estão interessadas nisso, na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, em populações indígenas que estão vivendo, né, em áreas de floresta e tal, na verdade, eles são essenciais, inclusive, esses povos, para poder a gente manter os ecossistemas, manter a biodiversidade, manter o meio ambiente. Então, hoje em dia, já se problematiza muito essa questão sobre se a gente precisa levar o desenvolvimento no modelo econômico americano, europeu, para todo mundo, né? Porque quem decide que vida é boa para mim? Eu decido que vida é boa para mim. Se eu estou vivendo bem, de forma pacífica, do jeito que a minha comunidade sempre viveu, que o meu grupo sempre viveu, seja na zona rural, seja no meio do mato, né? Eu não quero ninguém levando o desenvolvimento para mim, né? Leva seu desenvolvimento, fica com ele para você, né? Então, hoje em dia, já se problematiza muito, né? Principalmente a questão do desenvolvimento econômico, e se entende que é preciso respeitar os modos de vida tradicionais, e não só respeitar, mas, inclusive, dar garantia, dar condições para que esses povos continuem vivendo da forma tradicional, porque eles estão diretamente ligados à preservação do meio ambiente e do ecossistema. Para quem que a gente quer desenvolvimento sustentável? Para todo mundo, para indivíduos, para grupos, para povos, para países e, como eu comentei, para o planeta. Então, esse que é o conceito, né, do desenvolvimento sustentável. Próximo, por favor. Estou tentando aqui focar e parar de falar, porque eu já estou falando muito. Falar mais rápido. Então, neste conceito, nesse contexto do desenvolvimento sustentável, as Nações Unidas criaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido falar, que são objetivos aos quais os países aderem, né, para poder fazer mudanças consistentes, sustentáveis e transformadoras no planeta, né?
porque a gente vive num planeta onde, como eu comentei, alguns países têm muito, algumas pessoas têm muito, têm em excesso, e muitas pessoas têm muito pouco ou quase nada, né? Então, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é, como o próprio nome diz, é um plano de ação que estabelece objetivos, estabelece indicadores para a gente medir se a gente está avançando em direção aos objetivos e estabelece metas, né? Para a gente atingir. Então, até 2030, a gente tem que atingir determinada meta de combate à fome, por exemplo. Fome zero até 2030. Então, ninguém mais no planeta pode estar passando fome em 2030, né? Então, os ODS, eles estabelecem esses objetivos para a gente poder, como planeta, se desenvolver de forma sustentável, preservando o meio ambiente e garantindo direitos mínimos, né, para todas as pessoas que vivem no planeta. Próximo. Então, quem é responsável pelo desenvolvimento sustentável? Todos nós. Mas governos e países, né, têm um papel preponderante, né, na promoção do desenvolvimento sustentável. Porque são os governos e países que vão fazer as políticas públicas, né, que vão decidir se vai ter programa de renda mínima, se vai ter vacinação, como vai ser o plano de combate ao desflorestamento. Desculpa, gente. São 11 horas da noite, às vezes o cérebro dá um tilt. Desmatamento, né? Como vai ser o processo de concessão de uso de áreas florestais, por exemplo, para quem que a gente vai dar incentivos para a agricultura, né? Quem vai receber incentivos fiscais para a agricultura? São os governos que definem essas políticas, esses programas. Então, principalmente, quem é responsável, em primeiro lugar, são os governos. As empresas também, o setor privado tem um papel importantíssimo, porque enquanto o setor privado continua produzindo de forma louca e sem critério, né, e poluindo e etc., não tem desenvolvimento sustentável. Né? Organizações sem fins lucrativos, como várias organizações internacionais, fazem pressão, mas também fazem ações concretas, né, de mudança. E, finalmente, todos nós, né, como indivíduos, temos também responsabilidade. Né? Como se faz isso? Né? Se faz, como eu comentei, com políticas, com projetos, com ações, né? Se faz desenvolvendo capacidades nas pessoas, criando consciência, mudando consciência, né? Identificando e captando recursos para poder fazer as ações e promovendo parceria e promovendo diálogo, né? Então, para a gente atingir os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, é preciso fazer isso de forma coordenada, integrada e com intenção, né? Com objetivo. Então, por isso que o título que eu dei para essa conversa é Desenvolvimento é Ação com Intenção, né? Porque se a gente não tiver a intenção clara, bem definida, e a gente não definir as responsabilidades, a gente vai continuar fazendo, isso é muito comum. Fazer um projeto que outras pessoas já fizeram, vamos fazer um piloto. Mas, puxa vida, 10 outras pessoas já fizeram piloto, né? E ninguém ganha escala, ninguém dá continuidade e faz a coisa crescer e beneficiar um número maior de pessoas. Então, ação com intenção, com objetivo bem definido, com responsabilidades, né? Coordenado, integrado, para a gente não repetir o que outras pessoas estão fazendo ao mesmo tempo. E a ONU nessa história toda, né? A ONU, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela ajuda os governos a atingirem os objetivos. A ONU sozinha não vai resolver o problema da fome no planeta, não vai resolver o desmatamento, não vai resolver a perda da biodiversidade. Não é a ONU que vai resolver esses problemas. Quem vai resolver esses problemas são os governos, são as pessoas, é a sociedade civil botando pressão, são as pessoas agindo. Né? Qual que é o papel do sistema ONU nesse processo? É ajudar os governos, é reunir capacidades técnicas, né, gente que sabe muito, né, gente brilhante, e ajudar o governo a elaborar uma política pública, ajudar o governo a implementar uma política pública, a fazer um programa, ajudar o governo a educar as pessoas, a pensar em métodos de combater o desmatamento, ajudar o governo a melhorar
transporte público, por exemplo, a criar infraestrutura de transporte, né? A diminuir a emissão de gases de efeito estufa, né? Diminuindo, fazendo conversão, melhorando ciclovia, enfim. O papel da ONU é ajudar os países a fazer isso, mas não resolver o problema sozinha, porque é impossível fazer isso sozinho. Próximo. Então, eu vou dar um exemplo, né, de um trabalho que eu acabei de fazer. Eu acabei de voltar de viagem e o meu caso, no qual eu estou trabalhando, é esse aqui. É um país que tem um problema sério. A produção. Eu trabalho na área de agricultura, apesar da minha formação ser muito diferente disso, mas eu trabalho hoje na área de agricultura. Então, acabei de voltar de um país onde tem um problema muito sério. A produção agrícola caiu, a maioria da população é muito pobre, vive na zona rural e pratica agricultura de subsistência. O país não consegue mais produzir comida suficiente, então eles estão importando quase 80% da comida. Imagina isso, você ter que importar 80% da sua comida, né? Por quê? Por que essa situação acontece? Quais são as causas dessa situação? Entre outras, tá? Isso aqui é só um pequeno recorte das causas dessa questão. A terra já não é mais tão fértil, esgotaram o uso da terra. Eles estão enfrentando ciclos de enchentes e deslizamentos alternando com seca por causa das mudanças climáticas. Os jovens não se interessam mais por agricultura, eles querem fazer outras coisas porque a agricultura é muito difícil e eles não conhecem os métodos de produção, eles não têm interesse em saber como a comida é produzida, né? Hoje em dia a gente está muito afastado, né, dos processos produtivos de alimentação. Muitos homens deixaram o país e as mulheres ficaram, e daí as mulheres tradicionalmente não trabalhavam na agricultura, mas aí agora essas mulheres se veem, né, tendo que trabalhar na agricultura. Mas aí as mulheres que querem trabalhar na agricultura não conseguem empréstimos para começar a produzir, porque elas não têm terras para dar em garantia, né? Porque só os homens podem ser proprietários de terra. As máquinas são muito pesadas para as mulheres operarem e não são adequadas para o terreno, porque tem muita elevação no terreno. Os poucos produtores que conseguem produzir um pouquinho não conseguem vender porque estão competindo com preços de outros mercados de países vizinhos. E 25% da produção se perde antes de chegar ao consumidor. Então, vejam quantos aí eu queria passar para o próximo slide, porque eu estou querendo encerrar logo para a gente poder ter um tempo para conversar, mas vejam quantas questões tem envolvidas neste único problema. E isso porque a análise nem é tão complexa, tem outros fatores ainda no meio aí desse país, né? Mas olha só, quantos objetivos do desenvolvimento sustentável a gente precisa ter em mente, né, para a gente poder mudar essa situação. Então, a gente precisa pensar em uso do solo, em biodiversidade, porque se a terra não é mais fértil, isso é uma questão que está ligada ao uso errado do solo, à biodiversidade que está se perdendo. A gente precisa pensar em ação contra a mudança do clima, então precisa pensar em agricultura que seja resiliente, que seja mais fácil de plantar. A gente precisa repensar como vai fazer essas plantações agora que os terrenos já estão mais instáveis, né? Como é que a gente vai lidar com o excesso de chuva, como é que a gente vai lidar com a seca, né? Não existe interesse dos jovens, então os jovens estão saindo do país, a gente precisa atrair os jovens de volta para o país com educação, com oportunidade, com criar consciência de entender que a agricultura pode ser uma área de trabalho interessante, né? Que pode dar um bom sustento e que é difícil, mas não é necessariamente mais difícil que outras. Direitos das mulheres, as mulheres não têm terras, né? As máquinas não são adequadas, então tem uma questão imensa de igualdade de gênero aí, né? Tem uma dificuldade em agricultura sustentável e crescimento econômico, não tem cadeia de valor, que a gente chama, os agricultores não conseguem vender, a gente precisa organizar isso, né? E se perde uma parte considerável da produção, então a gente tem desperdício de recursos também. Então vejam quantos fatores a gente tem incluídos neste único problema, né? Eu poderia dar um exemplo de transporte urbano, por exemplo, né? E de problemas de habitação urbana, né? Em que as pessoas estão vivendo longe do trabalho, levam 4 horas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, porque não tem habitação perto do local de trabalho, porque o trânsito é muito grande. Então,
todos esses problemas são todos problemas complexos que a gente precisa ter muitas coisas em mente. Os objetivos, eles ajudam a gente a identificar quais que são esses problemas e como é que a gente vai atacar para a gente poder provocar alguma transformação. Como é que a gente faz isso? Porque é um problema mega complexo, né? Não tem uma solução. Não adianta só eu oferecer irrigação. Não adianta só eu oferecer educação. Não adianta só eu criar cadeia de valor. Eu tenho que solucionar o problema de forma complexa e, mais que isso, eu preciso criar capacidade para que as pessoas e o país consiga continuar fazendo aquilo depois que a minha ajuda acabar. ONU, eu vou ajudar o país, eu vou ajudar, vou ajudar a mobilizar dinheiro, vou ajudar trazendo formação técnica, vou ajudar trazendo especialistas que vão ajudar os agricultores a selecionar as melhores sementes, a mudar as técnicas agrícolas e tal. Mas se o projeto acabar e as pessoas não tiverem capacidade de continuar fazendo aquilo, se a mudança não for sustentável, eu posso fazer um monte de projetos e vai continuar dando com os burros na água, né? Então, próximo slide. Então, como que a gente faz? Qual que é a ideia que eu acho que é importante a gente ter quando a gente está pensando em desenvolvimento? Quando a gente pensa em uma situação complexa com essa, né, a gente tem que pensar nas nossas ações com intenção, né? E o que é o nosso trabalho? Nosso trabalho, ele está aqui nessa área verde aqui, né? Isso aqui é o que a gente faz. A gente coloca recursos, faz atividades e produz conhecimento, né, educa as pessoas, faz um projeto piloto, ensina como faz, ajuda a ter acesso a dinheiro, ajuda a ter acesso a máquinas, etc. Mas a mudança mesmo, ela vai acontecer aqui no que a gente chama de esfera de influência, né? Que é o momento em que as pessoas começam elas mesmas a fazer as coisas por conta própria. Então, agora que eu já sei como fazer, eu consigo produzir um pouquinho mais, usar o dinheiro excedente para comprar mais semente, para eu conseguir aumentar minha produção um pouquinho. Eu vou ensinar meu vizinho também vai aprender comigo, ele também vai conseguir produzir. A gente vai se juntar, criar uma cooperativa e nós vamos vender no mercado. O governo cria um mercado onde a gente pode vender. Então, só se a mudança acontece, né? Se a mudança é ativamente praticada pelas pessoas, pelas instituições, é que a gente consegue desenvolvimento sustentável, né? Senão, a gente pode conseguir desenvolvimento, mas ele não vai ser sustentável, né? E o impacto, o que é o impacto que a gente fala muito, né? O impacto são pessoas que estão longe, né, na ponta dessa cadeia, né? Crianças que precisam se alimentar têm acesso à alimentação. Por quê? Porque o país consegue produzir a comida necessária, né? Mulheres têm acesso aos direitos, né? Existe igualdade de direitos, elas têm oportunidades de fazer e tomar decisões na vida. Então, o que é o impacto? São os benefícios contínuos, né? Que vão atingir as pessoas que estão longe da intervenção, que nem conhecem, nunca ouviram falar de você, da sua organização, tá? Isso é uma forma de fazer desenvolvimento, tá? Tem outras formas de fazer desenvolvimento. Existem mudanças de infraestrutura que são necessárias e complexas, né? Que são necessárias e não necessariamente complexas, mas que precisam ser feitas. Saneamento, infraestrutura de transporte, comunicação, tudo isso precisa de escola, precisa de esgoto, precisa de água, né? Precisa de irrigação e precisa de vacinação. Essas são coisas que são investimentos diretos, né? Que dão resultados concretos, mas não é suficiente. Então, para a gente conseguir desenvolver pessoas, né? Precisa realmente de ação com intenção para construir as capacidades e para dar para as pessoas autonomia, para elas conseguirem fazer as coisas que elas tomarem as suas decisões e seguirem adiante. Próximo. Bom, eu vou parar aqui e aí depois, se tiver mais 5 minutinhos, eu falo um pouquinho sobre lições da minha trajetória de carreira, mas eu queria a gente poder conversar um pouco. Desculpa, eu falei muito mais do que eu previsto, mas também, se precisar, posso ficar um pouquinho mais para a gente conversar.
Obrigada. Queria ouvir de vocês, saber se vocês têm comentários, dúvidas, etc. Não existe pergunta estúpida. Por favor, fique à vontade. Leila. Bom, pessoal, perguntem, né? Eu vou começar perguntando, Emília, porque achei bárbara essa sua experiência, e eu queria saber o seguinte, né? Quando vocês chegam numa comunidade como essa que você mostrou para gente, você pontuou uma série de problemas. Qual é o grau de consciência das pessoas de que elas estão no meio de todos esses problemas? Talvez se você chegar e você perguntar, uma pessoa não vai te dizer, olha, tem problemas A, B, C e D, né? Para isso a gente precisa... Ai, pera, que tem um bicho aqui. Para isso a gente precisa ouvir muita gente, né? Então a gente precisa incluir nos processos de... Você vai pensar um projeto, vai pensar uma iniciativa, vai pensar, poxa vida, tem um problema grave aqui na agricultura, como é que a gente vai descobrir o que está causando isso, né? Para isso a gente precisa ouvir muita gente, a gente precisa ouvir o governo, a gente precisa pegar dados, né? Dados que a gente espera que os governos tenham dados sobre desnutrição, sobre, enfim, moradia, sobre produção, né? Então a gente vai pegar os dados e nós vamos ouvir especialistas, etc., organizações, e vamos ouvir as pessoas que estão vivendo nessa comunidade, né? E saber o que é, como é que é a tua vida. Elas vão te falar uma parte das questões, né? Aquilo que que elas estão vivendo, né? Então, se você perguntar para a mulher, e aí, né? Como é que você vive, né? Onde está, né? Você consegue produzir? Ela vai te falar, não consigo produzir. E muitas vezes você vai ter que fazer várias perguntas, né? E você vai ter que conversar com várias pessoas até você conseguir sacar, puxa, então é isso que está acontecendo. Então, não necessariamente as pessoas têm consciência de todo o emaranhado de problemas, né, de causas que estão envolvidas naquela questão. E para a gente realmente entender a complexidade total, a gente precisa ouvir muitas pessoas e pesquisar bastante antes de fazer qualquer coisa, porque senão a gente sai fazendo mais do mesmo, ou sai fazendo coisas que não vão resultar em nada. E acho que também, só para completar, acho que uma parte do processo de desenvolvimento é criar consciência, né? Quando a gente fala, por exemplo, de exploração sexual, de abuso sexual, existe todo um processo, muitas vezes, tem muitas histórias, vocês podem ver online, para falar de uma coisa completamente diferente, né? Que não tem nada a ver com a agricultura, mas que a gente vê muito relato de pessoas falando, puxa vida, hoje em dia, agora que eu tenho 30 anos, quando eu me recordo das coisas que aconteceram na minha infância, eu percebo que eu fui sexualmente abusada pelo meu padrinho, né? E eu não percebia, né? Ele me tocava, mas eu não sacava que aquilo era uma coisa, né? E de repente essa pessoa tem questões, né, de relacionamento afetivo, tem problemas e tal, que na verdade estão relacionados com essa experiência que ela viveu há 30 anos atrás e que ela nem sequer se dava conta de que aquilo era abuso sexual, né? Então, tomada de consciência, né? Entender que aquilo que a gente está vivendo não é normal, que as pessoas não deveriam viver naquela situação, elas não deveriam comprar, não sei, a bolacha mais barata que tem no mercado para comer, porque, na verdade, elas deveriam ter acesso a uma alimentação saudável, nutritiva, que as pessoas não deveriam ter que pegar ônibus e andar 2 horas por dia para ir, 2 horas por dia para voltar. Tomar consciência sobre isso é uma parte importante do processo de desenvolvimento, um dos primeiros passos. Muito legal isso, porque assim, estava pensando nisso, né? Eu falei assim, é uma coisa, obviamente, que eu imagino que demanda muito tempo, muita energia, né? Assim, chegar esse estudo prévio mesmo, né? Antes de fazer um projeto, porque eu imagino assim que existe uma pressão e uma expectativa para um projeto acontecer e se realizar, mas ele demanda um tempo preparatório talvez até maior do que o tempo de implementação propriamente dito desse projeto, né? Hoje em dia tem doadores que são tão exigentes que a gente precisa captar recursos para poder escrever o projeto.
você precisa, trabalha 1 ano para escrever o projeto, né? Muito Fazendo um monte de levantamentos, consultas, etc. Bacana. O Ian está querendo saber aqui como é que a ONU lida com o déficit de informação repassada dos países. Puxa vida, essa é uma boa pergunta, Ian. Bom, uma das coisas que a gente faz é ajudar os países exatamente a aprender como produzir e processar a informação e utilizar a informação. Então, talvez, enfim, como é que a gente lida? Se você está implementando o projeto, você vai lidar com a informação que está disponível. Se a informação não estiver disponível, você vai tentar obter a informação usando outros indicadores, né? Outros tipos de dados, você vai fazer a sua própria coleta de dados, que vai ser limitada, mas que de repente para aquilo lá te ajuda, né? E é isso, você tem que trabalhar com o que existe, né? E aí o papel nosso, um dos grandes papéis nossos é ajudar os países a produzir informação, né? Então, por exemplo, ajudar os países a ter estatísticas, a fazer censo, né? A coletar indicadores de desnutrição, etc., harmonizar os indicadores, porque às vezes os indicadores são completamente desconectados, então você não consegue ter um quadro muito bom do que está acontecendo no país, porque cada dado te dá um pedacinho da informação desconectado do outro. Então, enfim, a gente lida com a realidade e tenta ajudar os países a melhorar. Acho que essa é a resposta. Bacana. Quem mais tem perguntas para a Emília? Aproveitem a oportunidade. Emília, como é que é essa questão do resultado? Quando você, por exemplo, né, implementa um projeto, faz todo um desenvolvimento de um projeto, né, e não chega num resultado, de repente, satisfatório, pelo menos em termos de mobilização, de sensibilização, de mudança de comportamento nas comunidades. Porque eu acredito que, assim, o ganho muitas vezes é pequenininho, né? Assim, você faz um super projeto, mas o ganho ele vai devagarinho, né? Assim, é um processo para escalar leva tempo. Como é que é esse processo no desenvolvimento aí do processo de avaliação? Bom, depende muito do tipo de trabalho que você está fazendo, porque tem algumas organizações que trabalham em grande escala mesmo, né? Como o WFP, que é o Fundo Mundial para a Alimentação, trabalha com escala, dando galinha, dando cabra, dando semente para as pessoas plantarem, enfim. Esse é um pouco mais fácil, talvez, de você medir, porque concretamente você vai lá e vê, né? A FAO trabalha muito com apoio à política pública também, né? Então, às vezes, uma vitória de um projeto é você conseguir aprovar uma política pública, por exemplo, né? O que não garante que a política pública vai ser implementada depois, mas já é um primeiro passo, né? E na verdade, no tipo de trabalho que a gente faz, que é muito focado em desenvolvimento de capacidades, né, que a FAO faz, a gente olha progresso em direção ao impacto. Então, a gente olha, assim, se foram atingidos os resultados, né? A gente examina, inclusive, como os projetos estão medindo os resultados, como é que os projetos planejaram os resultados, se eles planejaram os resultados muito ambiciosos, ou se eles planejaram os resultados facinho de conseguir, porque é isso, se eu uso o parâmetro do projeto e o projeto estabelecer um objetivo fácil de conseguir, beleza, parabéns, atingiu o seu objetivo, mas faz alguma diferença isso que você está querendo fazer, né? Às vezes estabelecem objetivos muito ambiciosos, né? E daí não consegue atingir. E daí, nesse caso, e na verdade, em geral, o que a gente faz é identificar quais foram os passos, que resultados foram atingidos planejados, mas também resultados não planejados, né? Que às vezes são super interessantes e são catalisadores de outras mudanças e tal, e resultados no meio do caminho, né? Que de repente não conseguiu aquele lá que você queria, mas você conseguiu passos
que, considerando o contexto, considerando todas as dificuldades, porque todos os países que a gente trabalha é assim, alta rotatividade de pessoas no governo, questões políticas instáveis, né? Cenário político instável, não tem dinheiro, enfim, são países que têm situações complexas, né? Como o Brasil. Então, muitas vezes você não vai conseguir atingir tudo, né? Mas a gente mede o progresso e assim a gente caminha, mede o progresso e faz o próximo para ganhar um pouquinho mais de escala, para conseguir melhorar, tentando apoiar o governo, porque a responsabilidade de ganhar a escala é do governo, não é das Nações Unidas, né? De nenhuma organização internacional, nem da CARE, nenhuma organização internacional, nem o WWF, nenhuma organização é capaz de ter a escala que um governo pode ter. Então, aí o nosso papel é empurrar o governo e falar, vamos lá, vamos fazer. Excelente. Quem mais, gente? Aproveitem. Tem uma última pergunta aqui, pensando nos nossos alunos, assim, né? Uhum. Tem algumas dicas aí para essa carreira internacional, num programa das Nações Unidas? Como é que eu construo minha carreira se eu falo, olha, eu quero fazer isso da minha vida? Tá. Então, eu não preciso pôr o slide, mas eu vou olhar só meus slides aqui, porque eu preparei 3 pontos que eu acho que foram importantes, assim, para mim, né, para eu conseguir me desenvolver, né, profissionalmente e fazer o que eu queria fazer. Eu acho que a primeira coisa é não pode parar de estudar, tem que estudar, gente, não adianta, ninguém consegue, o nível de formação é alto, tem que estudar, tem que fazer se possível, fazer um mestrado também, porque tem uma infinidade de carreiras, você não precisa ser da área de relações internacionais, não precisa ser da área jurídica, tem infinidade de carreiras que você pode trabalhar com desenvolvimento. Você pode ser biólogo e trabalhar com desenvolvimento, dentista, médico, veterinário, né, advogado, enfim, praticamente acho que todas as carreiras têm uma brecha para você entrar e trabalhar na área de desenvolvimento internacional, mas tem que estudar. Se você não estuda, não adianta, não dá. Língua estrangeira, se você quer trabalhar na área de desenvolvimento internacional, mesmo que você trabalhe no seu país, você precisa de uma língua estrangeira. E se você não sabe por onde começar, começa pelo inglês, mas espanhol, por exemplo, também é muito bom. Mas, em geral, o inglês é a primordial, porque a maioria dos documentos que você vai receber, as interações, etc., vão ser tudo em inglês. Então, precisa ter um inglês bom. Se comunicar, saber escrever, saber falar, né? Então, se desenvolver essas capacidades. E junto com a formação, com o estudo, é muito importante você procurar ter experiências, né? E essas experiências podem ser diversificadas. Hoje eu trabalho com agricultura, né? Com projetos de agricultura, mas eu trabalhava antes na área de infância e juventude e violência e exploração sexual, né? Foi um longo processo entre, né, esse trabalho que eu fazia antes, o que eu fiz antes e o que eu faço agora, né? Mas tudo que eu aprendi, todas as experiências que eu tive, hoje eu uso no meu trabalho. Então, formação, né, estudo e experiência. E aí, um pouco na ideia do que os colegas tinham comentado sobre o que é desenvolvimento, né? Se desenvolver é fazer algo novo, é experimentar, é se desafiar, né? Se você fica parado sempre fazendo só aquilo que você já sabe fazer, ótimo, assim, o mundo precisa de pessoas que saibam muito bem fazer só um tipo de coisa, mas talvez seu lugar não seja na área do desenvolvimento internacional, talvez seu lugar seja outro, né? Então, é preciso se ter coragem, né? Porque se você vai trabalhar com desenvolvimento internacional, você vai ter que ter coragem, porque você vai, fatalmente, a não ser que você consiga um cargo em que você não vai sair do escritório, você vai ter que ir ou para o meio do mato, ou para a zona rural, ou para a favela, ou não tem jeito. Então, tem que ter coragem e tem que ter curiosidade, né? Então, estar sempre curioso, estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo, né? Aos grandes movimentos, né?
para você poder, enfim, se desenvolver. Mais duas coisas que eu diria. Uma coisa muito importante, que para mim foi um processo muito longo, que seja realista com relação às suas capacidades, né? Aquela coisa que a gente sempre fala. Eu sei que eu nunca vou ser uma modelo internacional, né? Então, enfim, não dá, não é possível isso, né? Então, a gente tem que ter consciência das nossas capacidades, mas, ao mesmo tempo, não dar ouvidos para quem te bota para baixo, porque pode ser, se você tem vontade, se você tem sonho alto, é muito possível que tenha gente te botando para baixo na sua família ou no seu círculo de amigos, etc. Não ligue. Procura ajuda, conversa com seus professores, conversa com o seu chefe, conversa com o seu amigo, enfim. Procure, hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação na internet, tem tantas maneiras de você começar, né? Mas às vezes é uma batalha, não estou dizendo que é fácil, não. Eu precisei de muito tempo para me livrar de coisas que eu achava que eu deveria fazer, né? Então, foi um processo para mim. Mas não dá ouvido para quem te bota para baixo, né? Procura, identifica o que você sabe fazer, o que você é bom, o que você gosta e se desenvolve, se aprimora nisso, né? Conta para as pessoas o que você quer fazer, peça oportunidades, né? Foi assim que eu consegui. Eu comecei a fazer trabalhos na área da infância e juventude. Eu ia lá e pedia na cara. Eu falava, queria muito participar de um projeto de workshop. Se tiver alguma oportunidade, me avisa. Sabe? Queria muito... Aqui na FAO, entrei na FAO, eu gosto muito do temática de mudanças climáticas. Já há alguns anos que eu estava trabalhando com isso. E eu quero me especializar, eu quero me tornar uma avaliadora especialista em mudanças climáticas, né? Que eu ainda não sou, mas estou no caminho. Então, eu cheguei no escritório, a primeira coisa que eu falei foi, qualquer avaliação de mudança climática pode passar para mim que eu quero fazer, né? Então, isso vai me fazendo, não é fácil, porque eu não sou especialista, mas isso vai me fazendo aprender e eu vou crescendo, me desenvolvendo. E a última coisa é tentar identificar associações. No Brasil tem a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, na área de avaliação, né? Tem associações de profissionais na sua área de trabalho, né? Pensa como que você pode ajudar, né? E se envolva nessas atividades e mostre a sua cara. As pessoas precisam te conhecer e você precisa também aprender com elas, saber entender como funciona, quem é quem, né? Quais são as oportunidades, né, que existem, o que você precisa aprender para poder fazer chegar onde você quer, né? Então, no meu caminho, eu fui percebendo que eu precisava aprender algumas coisas. Então, para encerrar, eu já tinha o inglês. Quando eu resolvi que eu queria trabalhar com avaliação, que foi depois que eu terminei meu doutorado em 2012, eu percebi que eu precisava de uma outra língua estrangeira. Então, eu fui estudar espanhol. Eu fiz uma imersão, tirei um sabático, tinha pouca grana, peguei minha grana guardada, fui para o Uruguai, fiquei um mês no Uruguai estudando espanhol, falei, só saio daqui sabendo falar espanhol e escrever espanhol, né? E consegui, acrescentei mais uma língua no meu currículo, né? Quando eu consegui a minha primeira oportunidade de avaliação, eu já estava procurando, na verdade, uma formação técnica em avaliação, porque eu já tinha mestrado, já tinha doutorado, eu não queria fazer essas coisas, eu queria uma formação técnica para me formar como avaliadora, né? E no Brasil não tinha. Então, depois de um certo tempo, eu fui fazer uma formação no Canadá, que é o IPDET, que é um programa especial para treinar pessoas para aprender a fazer avaliação de projetos de iniciativas de desenvolvimento. Então, eu fui lá, fiz essa formação. Beleza, fiz essa formação, estou trabalhando desde então. Agora chegou o momento de voltar a estudar. Então, agora, em julho, eu vou para Amsterdã e vou fazer uma formação em mudança climática, governança de mudanças climáticas. Então, sempre identificar quais são as necessidades, né? O que precisa, né? O que as pessoas estão precisando, né? Para você poder se desenvolver dentro do seu interesse, né? Também não adianta a gente tentar estudar e aprender uma coisa que você não está interessado. Tem que ser dentro do seu interesse. O que pode... Quais são as habilidades e conhecimentos que são importantes para continuar, para avançar o trabalho. Então, acho que essas são as minhas dicas, assim, práticas, porque foi muita labuta.
E muito trabalho, né? Porque, muito trabalho, tem que gostar de trabalhar, né? Tem que. Nada disso adianta se você não colocar a mão na massa. Exatamente, Emília, quero muito agradecer você, foi muito bom. Concordo com a Cristina, um prazer ouvir você falar, né? E assim, quero que esse seja o primeiro de muitos encontros e oportunidades que a gente tem para ouvir as suas experiências aqui, porque para nós é muito rica. Então, assim, quero muito agradecer, né? E tô feliz que você inaugurou esse momento, né? Essa primeira atividade do nosso grupo Max Teller de sustentabilidade e bem-estar coletivo, porque eu acho que a sua carreira tem tudo a ver com esse projeto. Então, muito obrigada, agradeço, né? Agradeço, boa noite a todos que participaram aqui. Quero destacar para os alunos que a Larissa colocou aqui um link do Forms para as horas complementares, mas para o programa Max Teller, a gente tem, enfim, que entrar de novo lá no nosso QR Code do Moodle, né? Ou entrar lá no Moodle, tem um QR Codezinho aqui que eu estou compartilhando com vocês nesse momento, né? Para que vocês façam lá a avaliação, responder as duas questõezinhas pós-palestra para a gente seguir com o programa, tá bom? Não esqueçam de fazer isso, que é muito, muito importante. Emília, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Foi uma Espero que tenha satisfação. sido interessante. Acho que o pessoal não participou muito, não sei se. Ficaram tímidos com. Mas, enfim, estou à disposição também. Se quiser alguém conversar, eu estou sempre à disposição para. Muita gente me procura para conversar sobre carreira tal, então eu estou sempre aberta. Então fica também a oferta aí de a Leila tem meu contato. Se vocês precisarem bater um papo um dia, tiverem questões existenciais, pode me procurar. Obrigada, Leila. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Foi um prazer. Eu Obrigada mesmo. agradeço. E Obrigada, parabéns pela Emília. iniciativa. Eu sou muito, muito, muito a favor de iniciativas de extensão e formação, né, que vão além do currículo básico. Eu fiz isso bastante, então parabéns pela iniciativa. É muito legal, é muito bom participar. Obrigada. Muito Boa noite. obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Alunos, boa aula. Emília, boa noite. Obrigada, boa noite. Até Tchau. mais. Tchau, Até mais. tchau. Para a gravação.